Então, se a sexualidade é uma das funções mais importantes que estão programadas dentro do ser humano, por conta dessa importância para a humanidade está contida em cada ato sexual, potencialmente, claro, não é? Então, se nós já uma função tão importante dessa, então todo o nosso corpo, nos mínimos detalhes, há essa programação para realizar esse fim último, que é a reprodução. Por que alguém precisaria nos dizer quando é e como nós deveríamos ter essa atividade sexual? Então, a primeira coisa importante é a gente entender que essa política, essa ideia de que a sexualidade, como outros fatores também, são objetos, devem ser objetos de políticas públicas que vão definir a vida e a atitude, a atividade das pessoas. E isso é uma maneira de um reducionismo, de querer transformar algo que é muito maior, muito mais importante, em algo mecânico, como se as pessoas fossem bichos, como se fossem animais. E aí uma coisa bem interessante é que até esse programa do governo parte de certas estatísticas que ilustram muito bem que as políticas que foram desenvolvidas até agora foram fracassaram, porque se existem mais e mais gravidez na adolescência, mesmo com uma série de políticas de distribuição de camisa de Vênus, de anticoncepcional, de estímulo ao aborto, a pílula do dia seguinte. Então, tudo isso, ao longo desses anos, foi sendo estimulado, colocado, e só fez aumentar o índice de gravidez na adolescência. Então, a gente já tem uma pista de que essas políticas já estão erradas. Elas estavam, de fato, estimulando uma prática sexual desordenada, gerando muitos distúrbios, muitas distorções e prejudicando, na realidade, os jovens. Então, essa condição de esperar o momento certo, saber como isso vai acontecer normalmente, não pode ser simplesmente algo que é ditado por uma sociedade, seja política, seja médica, seja psicológica. Isso é algo que deve ser direcionado de uma forma muito mais ampla do que simplesmente distribuir camisa de Vênus. E por que essas políticas não funcionaram? Porque elas partem de um pressuposto errado. Errado significa de baixo grau de aderência à realidade, não científico e muito menos que considere realmente a dignidade dos jovens e da pessoa humana. Partem da ideia de que os jovens são pessoas impulsivas, escravas dos impulsos, que, enfim, são um bando de lesos, que na realidade lá no fundo, quando se quer dizer que se deve fazer certas aulas de educação sexual, então está partindo desse pressuposto de que moças e rapazes são por natureza devassos, e isso é uma mentira. Moças não são cadelas no cio. Rapazes, na imensa maioria das situações, das vezes, e eu posso dizer isso porque eu conheço muitos rapazes de ensinar, de tratar no consultório da minha família, de sobrinhos, de pessoas, muitas pessoas que eu conheço, muitos jovens, os jovens rapazes, os jovens do sexo masculino, em sua imensa maioria, são pessoas românticas. Eu diria que até muitas vezes os rapazes são mais românticos do que as moças, porque elas amadurecem mais rápido e tal. Então, esse pressuposto de que há um impulso desordenado, que a gente simplesmente tem que... A política de redução de danos, no sentido de sancionar, de chancelar uma atividade sexual desordenada, depois eu posso explicar melhor o que é que eu estou chamando de desordenado aí. Essa política, ao invés de evitar gravidezes, de evitar abortos, de evitar doenças sexualmente transmissíveis e principalmente evitar suicídios, depressão, sensação de rejeição, de frustração, entrada na vida sexual de uma forma traumática, no sentido de que não tendo a maturidade de
para até curtir, digamos assim, tomar consciência de todas as belezas que existem no sexo, porque ele é um portal para essa transcendência, para essa transmissão da coisa mais importante que existe, que é a vida, fazem com que as pessoas, com que essas políticas não deem certo. As pessoas ficam, na realidade, sendo estimuladas a uma desordem, a uma entropia, que é exatamente essa perda de ordem, não só física, mas social também. Então, não existe essa situação de que há uma política que vai determinar a data que você vai entrar na vida sexual, simplesmente porque isso diz respeito a certos interesses que são muito mais interesses de depopulação, de diminuir a população mundial, de fazer com que a família seja destruída, enfim, de outros fatores políticos e ideológicos que estão por detrás disso, que a gente fala em outro momento. Mas a principal coisa que a gente tem que entender é a sexualidade já é uma função bem programada, que depois nós iremos ter um detalhamento disso, nós podemos aprofundar essas questões, e eu acho que vai ser interessante para poder a gente compreender todo o sentido que está por trás da conduta das moças, dos rapazes, das mulheres, de como as mulheres, a feminilidade, ela está realmente programada, faz parte do repertório da feminilidade ser quem faz a triagem, quem faz a seleção para que haja essa possibilidade de uma condição de reprodução, de atividade sexual.